Primeiramente, quero colocar para vocês o seguinte, mais uma vez falando. Glória a Deus pela escolha de vocês por estarem aqui. Glória a Deus por vocês estarem abrindo o fim de semana de vocês por estarem aqui. Eu falo primeiro por mim e depois, se eu tiver a oportunidade de saber de vocês, mas eu estou muito ansioso pelo que acho que Deus tem para fazer com a gente aqui nesse acampamento. Pelo fato de tantas coisas que aconteceram, como eu falei, coisas mínimas, coisas maiores ainda, que aconteceram antes do acampamento. Em relação à minha vida mesmo como líder de jovens aqui na nossa igreja, em relação à nossa igreja em si, algumas coisas aconteceram que, se fosse há um tempo atrás, eu falo pela minha cabeça mesmo, assim, há um tempo atrás, me levaria a conversar assim, gente, infelizmente a gente não vai poder ter um acampamento porque aconteceram algumas coisas. Só que assim, graças a Deus eu entendo que tudo que nós fazemos aqui é por promover o reino de Deus, amém? É por construir o reino de Deus juntos. Então, até como diz a própria canção, eu vou virar para cá atrás do sol, até como diz a própria canção, vai valer a pena, eu creio que muitas coisas que nós passamos, muitas coisas que nós vivenciamos, que às vezes é contra o nosso eu, é contra a nossa vontade, às vezes dói na gente, às vezes dói na nossa igreja, mas tenham consciência que, como a própria canção diz, tudo isso vale a pena por amor a Cristo. Amém? Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, em cima desse texto, é assim, quero que vocês respondam mesmo. Por que acampamentos, por que devocionais, por que cultos nos lares, por que células que são feitas nas casas são tão importantes como os cultos na igreja? Comunhão? Importante também. Aproximar mais de Deus. Aproximar mais a gente também, né? Como irmãos. Acho que isso quer dizer comunhão. Seu plágio. Amém. Mais alguém? Que o compromisso com Deus seja rotina também, não só no fim de semana, mas passados e demais. Mais alguém, alguma coisa a mais? Nada? Ninguém, nenhuma colocação? Nenhuma, duas, nada? Gente, tudo isso que vocês falaram são coisas importantes. São coisas importantes mesmo para a questão de acampamentos, para a questão de estarmos em casa, para a questão de estarmos nos reunindo em família, para estudarmos a palavra. Mas o objetivo principal que eu creio que Deus nos colocou e nos capacita e nos instrui para fazer isso é o quê? É de expor o cristão, no nosso contexto, expor você jovem, a palavra de Deus. Esse é o objetivo maior, é expor você a palavra de Deus. Todo mundo tem consciência, e eu creio que vocês também leram no texto de João 15, creio que todos leram João 15, todos leram João 15. Vamos ler. O Gilmar vai comentar sobre isso, mas lá fala sobre quem? Que Deus nos limpa. Deus, Ele nos limpa. E essa limpeza que Deus faz em nossas vidas é constante. Aí eu coloco para vocês como reflexão. A gente leu aqui, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A verdade aqui é a palavra de Deus. Eu coloco para vocês assim, quantas vezes, a começar pela minha vida, vocês às vezes oraram por pecados que cometeram, pedindo perdão a Deus, buscando o perdão de Deus. Quantas vezes vocês oraram, clamaram, porque gostariam de ser mais fiéis, porque gostariam de ter a vida de vocês mais empenhada na obra de Deus. E vocês clamam, imploram por mudança, e às vezes as coisas não acontecem como nós oramos. A gente faz tudo isso, mas nós devemos entender que o quê? Que eu pergunto para vocês, qual foi o manual que Jesus Cristo deixou para nós aqui? Manual de vida, de caráter, que demonstra o caráter de Cristo. A Bíblia. A gente às vezes é até meio irônico de querer buscar tudo isso de Deus, se nós, como eu falei, nós não nos expomos à palavra de Deus. A questão de permanecer em Cristo não depende somente de você falar assim, não, eu permaneço em Cristo. Eu li uma devocional ontem que falava assim, o contexto da devocional falava sobre o que nós podemos ser em Cristo. Só que as pessoas hoje em dia, elas se baseiam muito pelo que a palavra diz de em Cristo somos mais que vencedores. Para pessoas, o que você é em Cristo? Em Cristo eu sou tudo, sem Cristo eu sou nada. Só que a pessoa realmente não entende o que é ser em Cristo. Coloque no coração de vocês que assim, a palavra está aqui para mostrar para cada um de nós o quê?
o que nós somos em Cristo. A partir do momento que nós entendemos o que nós somos em Cristo, nós saberemos mesmo a grandeza do que é estar em Cristo. Gente, permanecer na verdade, permanecer na videira, permanecer em Cristo Jesus é uma batalha dura. Para nós jovens é uma batalha difícil, porque se santificar, buscar estar separado desse mundo aí fora é complicado. Eu estava até conversando com a Natália e com o César no carro, a gente vindo para cá, e assim, eu acho que eu até comentei isso com algumas pessoas também. Nós vivemos num contexto onde aos domingos estamos na igreja, mas na segunda-feira a gente vai para o nosso trabalho, vai para a faculdade, vai para a escola, e eu creio que na maioria dos casos aqui, se não for todos, vivemos num contexto totalmente diferente, onde as pessoas espiritualmente estão com a gente no domingo e na segunda-feira logo a gente tem um contato com o mundo aí fora. E com toda essa exposição que o mundo tem diante de nós, é complicado a gente permanecer na videira, permanecer em Cristo. Mas eu quero colocar para você aqui hoje. Deus coloca diante de você o privilégio, a oportunidade de você se expor à palavra de Deus, se expor ao Evangelho. O texto foi bem claro aqui, santifica-os na verdade, ou seja, santifica-os na palavra de Deus. E santificar na palavra de Deus, pessoal, não é somente você levar sua Bíblia no domingo e ler. Não é somente você, todo dia, antes de dormir, ler a Bíblia. A palavra de Deus, acima disso, tem que ser reflexo na sua vida. A palavra de Deus tem que ser refletida na sua vida. Como que é refletida na sua vida? Através do que Deus nos instrui, desde costumes e fazeres que devemos fazer, até na questão de decisões, de posturas, de posição que nós devemos tomar diante de Deus. Quero colocar para vocês assim que ontem quando eu fiz essa devocional assim, Deus, sério, eu orei antes e falei assim, Senhor, que a devocional primeiro venha falar comigo bastante para que eu venha passar para as pessoas. E, em nome de Jesus, foi muito edificante para mim, pelo fato de, como eu falei, às vezes nós pecamos e buscamos tantas coisas em Deus, buscamos restauração, buscamos santificação, buscamos limpeza, e para aqueles que são novos na fé, buscam ainda mais estar na presença de Deus. Só que você tem que ter consciência que isso você não vai conseguir apenas em um culto de domingo. Isso você não vai conseguir apenas estando nesse acampamento. Isso você vai conseguir o quê? A partir do momento que você se impor à palavra de Deus, se expor diante da palavra de Deus. Em Hebreus diz o que? A palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, a ação dela é perfeita sobre a sua vida. Só que como eu falei, eu até comentei com o Zé também, e todos que tiveram o nosso estudo sobre sexualidade na igreja. Um mal muito... É um bom que Deus dá, mas é um mal. A questão da liberdade. Porque assim, Deus nos dá a liberdade de poder escolher. Só que nós somos tão ingênuos, né? Somos tão fracos que nós, às vezes, sempre escolhemos o que favorece a nós e que não nos faz permanecer em Cristo. Entendeu? E tanto esse texto como o texto de João também tem falado muito comigo sobre a questão da palavra de Deus. No contexto de Cristo lá, que a partir do momento que Jesus Cristo falou sobre a palavra, muitos se afastaram dele porque a palavra foi dura. Isso é uma vivência 100% da igreja hoje. A igreja hoje não tem caminhado. Os jovens hoje não têm caminhado. Por quê? Porque não têm aceitado a palavra. A palavra tem confrontado a vida das pessoas e as pessoas não têm entendido assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ser diferente das pessoas que estão na minha escola? Por que eu tenho que ser diferente das pessoas que estão na minha faculdade, no meu trabalho? Por quê? É que o problema do cristão, eu coloco para vocês, é que assim, é muito difícil para nós, jovens, negligenciarmos a nossa independência e dependermos de Deus. Primeiro passo para você, jovem, se você realmente quiser uma mudança na sua vida. O primeiro passo para você, jovem, se você realmente quer. Se você não quer, infelizmente, o que nós devemos fazer é orar. Mas se você quer mudança na sua vida, se você tem visto que o que você tem feito no Evangelho, na igreja, tem sido muito pouco, se expõe à palavra de Deus. Eu digo assim, bem-aventurados são aqueles que aceitam as palavras de Deus, como diz em João. Deus, ele traz palavras de vida em eternidade, de vida eterna. Pessoal, já pararam para pensar? Eu estava conversando com eles numa música que tem do Livros para Adorar, né? Ele canta assim, eu sou teu, tu és meu e seremos juntos para sempre. Já pararam para pensar nisso? A questão das vezes, eu tenho uma briga com o Marquinhos brigar com o Igor, e às vezes até por causa de sentimento, por causa de namorada, por causa daquilo, escola, por causa de coisas que separam a gente. Já parou para pensar que às vezes a gente coloca tudo isso à nossa frente e tudo isso às vezes tem impedido a gente de ter um contato maior com Cristo. Isso desmotiva a gente.
Coloca no seu coração que a cruz de Cristo, o amor que Cristo demonstrou morrendo na cruz por você adolescente, por você jovem, é maior do que qualquer coisa. É maior do que qualquer coisa, como eu falei, para valer a pena essa exposição sua diante da palavra. Então assim, as palavras são essas, espero que vocês reflitam nesse acampamento sobre isso. Eu quero colocar para vocês assim que tudo que preparamos aqui, eu creio que o Gilmar também que preparou a parte do nosso tema, são coisas abençoadoras para a sua vida. Eu coloco para você, Rafael, Igor, Marquinhos, Paulinho, César, todos que estão aqui. Gente, não percam a oportunidade. Se em outros acampamentos, pensem agora, se em outros acampamentos eu vim aqui e saí cru, do jeito que eu entrei aqui, eu saí do mesmo jeito, coloca no seu coração agora assim, Senhor, eu quero fazer diferente para dessa vez. Eu quero, em nome de Jesus, estar aqui, e o que for manifestado na minha vida aqui, eu venha refletir lá fora. Não só no sentido de manifestar para as pessoas, mas que para mim como servo de Cristo, para mim como filho de Cristo, que isso venha manifestar na minha vida. Amém? Amém? Que vocês venham entender isso, pessoal. A exposição à palavra de Deus. Como eu falei, a gente ora por restauração a Deus, mas o meio que Deus usa para restaurar nossas vidas, a gente não busca, que é a palavra de Deus. Então coloca no seu coração, isso aqui, ó, para quem não sabe ler, isso aqui é apenas um livro, são apenas palavras. Entendeu? Mas a essência do que diz aqui, do que fala o nosso coração aqui, é o que vale a pena. Entendeu? Então coloca no seu coração de ponta a ponta aqui, a palavra de Deus, ela está aqui para ajudar você a, a permanecer em Cristo. Se tem sido difícil, amém. É por essa dificuldade toda que Jesus Cristo quer permitir que você venha crescer, venha amadurecer. Entendeu? Eu coloco para você o seguinte, se você achar que você vindo para o reino de Deus, você não vai ter problemas, eu digo que você vai ter mais problemas ainda por saber que você não vai ter problemas. Entendeu? Então coloca no seu coração que você vai ter muitos empecilhos como jovem para permanecer em Cristo. Mas a partir do momento que você se expor à palavra de Deus, como diz mesmo o texto, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Que vocês venham entender isso, pessoal. Acima de qualquer brincadeira, nós vamos se divertir muito aqui, esse é o meu desejo também. Nós vamos conhecer novas pessoas aqui, nós vamos amadurecer como pessoas aqui, que esse é o objetivo também, de aprender um com o outro, com erros, com falhas, com acertos, mas que acima disso, venha aproveitar o período que Deus vai falar no seu coração aqui, entendeu? A gente vai ter muitas coisas bacanas que, em nome de Jesus, eu falo pra vocês, às vezes a gente prepara muitas coisas que não conseguimos cumprir devido aos horários, devido a algumas coisas imprevistas que acontecem, mas em nome de Cristo, vamos participar de todas as coisas aqui. Tem algumas coisas bacanas que eu senti no meu coração de poder fazer isso aqui, até em relação a relacionamentos, entendeu? Então assim, entendam esse propósito. Deus, Ele quer expor a palavra de Deus a vocês. E como eu falei, em comunhões que temos em casa, em momentos que temos em devocional, aqui também, esse momento em acampamento, e aqui com pessoas que a gente nem conhece, que a gente nunca viu, mas está aqui para conhecer. Deus quer juntos nós que Deus quer que nós venhamos nos expor à palavra de Deus. Independente de doutrinas, de outros serem de outras denominações, independente daqueles que não são de alguma igreja, se você realmente já aceitou a Cristo Jesus, nós todos participamos da Igreja Universal de Deus, a Igreja Mundial de Deus. E isso basta, porque a motivação nossa não deve ser a igreja somente, mas a palavra de Deus e acima de tudo isso, o amor de Cristo pela cruz e pelo que Ele fez por nós. Amém? Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Mas feche os seus olhos mesmo. E reflitam em tudo isso que a gente conversou.